Quando a gente fala de país, quando a gente fala de progresso, e eu cheguei a destacar uma diferença entre crescimento e desenvolvimento, é importante que a gente dimensione a distância que a gente está daquilo que a gente busca, né? Existem várias formas da gente olhar para isso, né? Uma das formas, e que é uma forma muito saudável, é olhar para os outros países e ver. Eles fazem o mesmo que nós estamos fazendo? O grau de discussão e o tipo de discussão que os outros países estão fazendo nesse momento é igual ao nosso? Isso é uma pergunta que a gente deve fazer o tempo inteiro. Transformar um país é fazer grandes reformas e só? Nós vamos transformar o Brasil fazendo grandes reformas? Quer dizer, fizemos a reforma da Previdência, fizemos uma reforma trabalhista importante, de grande significado. Temos diante da gente a necessidade de fazer uma reforma tributária. O nosso Zé Roberto Mendonça de Barros ontem jogou uma água fria necessária até para acordar a sociedade. Olha, essa reforma tributária é um desastre, essa que está aí. Mas nós precisamos de uma, né? Precisamos fazer alguma reforma tributária que não seja um desastre, porque também para piorar não vale. É a base de transformações deste tipo. Então, você tem a sua casa, onde você mora, e você tem que fazer a sala virar o quarto virar a cozinha virar área de serviço. É com grandes transformações. Ou, enquanto você não faz isso, ou ainda que não faça isso, você deve fazer ajustes funcionais, né? Fazer a sua casa funcionar melhor, ainda que a sala não tenha as características que você gostaria de ter, não tenha o número de tomadas que você gostaria de ter, que você tem que usar aquele aparelhinho para botar 5 aparelhos conectados a uma tomada só. Mas a gente tem que olhar o que os outros países, que são aqueles em que a gente deve se inspirar, estão fazendo, né? E tem uma coisa que a gente faz muito pouco e faz muito mal. E o que é que a gente faz muito pouco e o que a gente faz muito mal? É tentar diminuir barreiras comerciais, tentar facilitar e criar acordos bilaterais, tentar diminuir as restrições tarifárias para os produtos brasileiros nos países com os quais a gente tem comércio exterior. Então o Brasil, ele figura numa posição de comércio exterior, ou seja, quantos por cento do comércio mundial passa pelo Brasil? 1%. E aí a gente fica com 0,9, 1, 1,2, 1,1, 1. Ele não vai para 2, não vai para 3. A gente não consegue aumentar, né? A gente consegue manter, apesar da queda da economia que a gente viveu, a gente consegue crescer, às vezes, uma fração, mas a gente não consegue aumentar. Então, assim, eu não estou falando que a gente tem que abrir acordos comerciais com Vênus, né? Júpiter. Mas pega o seguinte, o Brasil e a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. A gente comercializa com os Estados Unidos mais de 100 diferentes grupos de produtos. 70% deles enfrentam uma alta tributação interna, uma tarifa adicional alta, que dificulta a entrada de produtos brasileiros lá. Isso com os Estados Unidos, que são um parceiro importantíssimo. Não estou falando de picadas para abrir um novo caminho, para um novo país que a gente tem que descobrir e tal. Tem também. Mas é assim, quanto mais a gente conseguir desatar esses nós, mais a gente consegue trazer dinheiro, mesmo enfrentando uma realidade torta, ruim, com essa realidade tributária esquisita, que não pode ser explicação para tudo, né? O Brasil já cresceu mais, está crescendo menos, e a realidade tributária brasileira sempre foi caótica. Podemos dizer até que hoje é mais caótica a carga tributária, mas a
a disfuncionalidade do nosso sistema tributário não é de hoje. E já teve ano em que a gente cresceu 8, 9, 10%, e já teve ano que a gente caiu 4%, com a mesma realidade tributária, com a mesma estrutura tributária, sempre precisando de uma reforma tributária. Nós já crescemos com uma realidade trabalhista muito mais complexa do que a que a gente tem hoje. A Justiça do Trabalho era totalmente tomada por ações, e quem entrava com ação não tinha nenhuma responsabilidade sobre o desfecho. Hoje, quem entra com uma ação trabalhista tem que pedir aquilo que acha que vai ganhar, aquilo que acha que merece ganhar, sob pena de ter que pagar uma punição para a justiça, ser punido. Então diminuiu o volume de ações, e mesmo assim, no tempo em que a gente era mais enrolado nesse campo, a gente já cresceu mais. Então, não dá para a gente usar como desculpa a falta de uma lógica previdenciária, trabalhista, tributária e administrativa, por exemplo, para dizer que é por isso que o Brasil não cresce. Isso, sem dúvida, impede que o Brasil cresça de forma consistente, não há dúvida nenhuma disso. Nenhuma dúvida. A gente precisa tirar as amarras, né? O Brasil é um automóvel sem aerodinâmica. A aerodinâmica do Brasil não é feita para alta velocidade, porque está cheio de impurezas no nosso chassi, na nossa lataria, que a gente precisa arrumar. Se a gente fosse um carro de Fórmula 1, a gente ia sempre largar dos boxes, a gente ia ficar em último. É um problema. Apesar da gente ter condições, uma essência do país ser muito positiva. É uma população grande, a gente está perto de conseguir melhorar a qualidade da educação. Digo perto porque a gente sabe como fazer, só que a gente não consegue. Mas então, a palavra gestão, que é o que eu queria colocar hoje, a palavra gestão, ela se sobrepõe às reformas. Porque é muito confortável para o gestor público, para o presidente da República, para o ministro da Economia, para os governadores, colocarem a culpa na falta de uma transformação. Quantos e quantos empresários que estão nos ouvindo hoje sabem que suas empresas deveriam passar por reformas de vários tipos? Não há nada que possam fazer os empresários que querem andar na linha, a não ser pagar esse monte de tributo horroroso. E, no entanto, tem empresa que paga um monte de tributo horroroso e que cresce mais do que outras que pagam um monte de tributos horrorosos e crescem menos. Ou seja, o empresário brasileiro, que é um vitorioso, o empresário brasileiro que é impressionante como consegue se virar com essa realidade adversa, ele sabe que tem coisas no campo da gestão, recrutar melhor, medir, aferir, procurar alternativas, locais para produzir, trocar pessoas, trocar insumos, trocar fornecedores. Ele sabe. Agora, o Estado brasileiro, ele é engessado de uma forma que, em parte, a culpa é da estrutura, e a gente fala, puxa vida, mas tudo vai para salário, sobra muito pouco para investir. É verdade, tudo isso é verdade, mas tem um pedaço disso tudo que é boa gestão. É um presidente que acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito. Nós não temos isso. Nós temos um presidente que volta cedo. Não é um presidente que se envolve com cada uma das coisas, né? Ministros engajados em transformar suas máquinas. Olha, eu não me lembro de quando a gente viveu isso, sabe? De ter ministros que mergulham nas suas máquinas para tentar extrair das suas máquinas o que essas máquinas podem ter de melhor. O Ministério da Educação está entregue, completamente entregue. O Brasil tem hoje 9 anos e pouco em média de estudo, quando nos Estados Unidos a média de estudo é acima de 13 anos.
Vamos aceitar que sejam 3, 4 anos de diferença. 4 anos é exatamente um curso superior, é um pouco mais do que um ensino médio. Então imagina que os americanos têm um ensino médio a mais do que o Brasil. São os 3 anos do ensino médio, ou tem 4 anos, são os 4 anos do ensino superior, a não sei que sejam cursos um pouco mais longos, mas só isso já faz uma diferença brutal em produtividade, só isso já faz uma diferença brutal em investimento, só isso faz uma diferença brutal em renda. E quando a gente olha para o que está acontecendo, não dá para enxergar nessa equipe, nesse país, a gente não consegue ver gente que diga, olha, é gestão. No meio empresarial, a coisa que mais se ouve é preciso investir em gestão. Não dá para ficar com esse papo de reforma. Veja, eu sou um grande defensor das reformas, mas a gente não pode depender das reformas. O Brasil tem goteira, o Brasil tem cupim, o Brasil tem rato, né? Rato é o que mais tem. Mas enquanto a gente não matar todos os ratos, enquanto a gente não matar todos os cupins, enquanto a gente não vencer todas as goteiras, a gente vai ficar na água deriva? Se for assim, nós estamos fritos. E está faltando a palavra gestão. Está faltando a palavra gestão. Gestão de projetos, planejamento para poder concluir as obras nos prazos. A gente não consegue. Por que a gente tem uma lista de obras inacabadas? Ah, não, é tudo malandragem. Não é tudo malandragem. Pode ter certeza que boa parte é malandragem, mas a maior parte é incompetência. O Estado brasileiro é incompetente. E os gestores do Estado brasileiro, que sabem que o Estado brasileiro é incompetente, se entregam às corporações, se entregam ao privilégio de andar com seus carrões, de andar com seus jatinhos, não estão nem aí, eu sou ministro, ministro, por favor, ministro. E o cara fica e vai e faz palestra e já pensa que pode ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Paraná, e vambora. E dane-se a gestão. É sempre um lugar para o cara estar enquanto ele não é aquilo que ele quer ser. Então você vê figuras que fazem o que puderem fazer para permanecer no cargo, mas você não vê isso para puxar o saco do chefe, né? Mas você não vê essa luta pela gestão. Então, queria só colocar essa palavrinha. Quer dizer, gestão não briga com reforma. Você pode ter boa gestão e você pode ter as reformas. Mas a gestão não pode esperar as reformas. O Brasil não pode esperar as reformas. O Brasil tem que fazer as reformas. As reformas não podem demorar. O Brasil precisa delas. Mas não dá para dizer assim, eu só vou começar a trabalhar e fazer gestão no dia em que passarem as reformas. Aí não. E a impressão que dá pelo discurso que a gente vê do governo é assim, já mandamos as reformas para transformar o Brasil, estão todas lá. Tá, e enquanto isso, o que o senhor está fazendo, seu Paulo Guedes, que faz uma gestão do INSS que é uma vergonha? O que o senhor está fazendo para acabar com aquela prova de vida ridícula que as pessoas têm que se deslocar para provar que estão vivas? O que o senhor está fazendo para medir o desempenho dos seus servidores num país que hoje você pede uma comida, ela chega em 10 minutos, 20 minutos, meia hora na sua casa, entregam compras no mesmo dia e a gente não consegue resolver problemas de logística simples. A gente não consegue dar uma resposta. O camarada quer cortar uma árvore que está caindo, é uma novela. Entra no site da sua prefeitura e tenta localizar com facilidade, quero podar uma árvore. Vai lá. E chama o pessoal da poda, vê se ele vai chegar hoje, antes de cair a árvore no telhado da sua casa, antes de amassar um carro. Vai ver como é que é o ritmo de coisas as mais simples. É pavoroso porque não tem gestão. E não tem gestão porque não tem controle. E não tem controle porque não tem punição. Ou seja, nenhum secretário perde o emprego por ser incompetente. Nenhum ministro perde o emprego por ser incompetente. Perde porque ele perde o apoio político, porque o partido dele votou contra os interesses do presidente ou do governador. Agora, porque trabalhou contra os interesses, seus interesses, não estão nem aí. Então, gestão. Nós temos que cobrar
Gestão. Nós temos que cobrar desses caras, parar com essa discurseira, a enganação, a inauguração de pedra fundamental, a inauguração de estradinhas de 20 quilômetros. Esse ministro Tarcísio virou um especialista. O que ele inaugura de estradinha curtinha, dizendo que está fazendo coisas incríveis, é impressionante. Enganador. Paulo Guedes, enganador. Todos falam bem. Esse Tarcísio ele tem uma agenda boa, mas não entrega. Não é um caboclo entregador. Improdutivo. Máquinas improdutivas. E eu estou falando dos melhores, hein? Estou falando dos melhores. Fora os enganadores, assim, profissionais. O Ministério da Educação, então, esse está parado. Saúde, a gente está vendo na CPI que máquina confusa que é aquela. Gestão. Fundamental.